não teve a aula, e hoje a aula está sendo transmitida diretamente aqui do parque. Tá? Então, eu vou pedir o Henrique para passar para o próximo. Isso. A gente começa com uma mensagem, né, que está lá no livro Mandato de Amor, de Maria Filomena Aluoto Peruto, Atendimento ao Enfermo, que é uma historinha que aconteceu com o Chico Xavier. Né? A gente já leu no curso, mas aqui a gente vai ler novamente. Chico Xavier, em determinada ocasião, passou a sair de casa todos os dias na hora do almoço. Somente limitava-se a dizer-me que visitaria um enfermo necessitado de atenção. Benedito, antes de sair, Chico apenas pedia: Benedito, faça o favor de preparar um franguinho bem macio que preciso levar a um doente. Então, o Chico estava pedindo para preparar esse franguinho. Lembre-se que deverá ficar bem tenro, bem macio, pois o doente está muito fraco. Precisa fortalecer-se pouco a pouco, dia a dia. Assim, diariamente, saía Chico levando uma vasilha com o alimento cuidadosamente preparado por mim. No íntimo, eu guardava uma grande curiosidade acerca da identidade daquele doente, mas Chico não me dizia nada. Após algum tempo, resolvi seguir o Chico pelas ruas de Uberaba, com o objetivo de conhecer o misterioso doente. Ele merecia tanta atenção e cuidado. Atravessamos o bairro. Chico, à frente, internou-se no matagal, entrou pelo mato. Fui atrás dele, seguindo-lhe os passos, sem que o Chico me visse. Para minha surpresa, deparei-me com a cena comovedora. Bem no fundo da mata, lá estava Chico, atendendo ao doente em questão, que nada mais era que um cãozinho machucado e faminto. Então, uma historinha de Chico, só para demonstrar a importância que o espírito, da envergadura de Chico, né, da evolução de Chico, e a preocupação que ele teve de atender o cachorrinho e de não fazer alarde a isso. Né? Um cachorrinho abandonado, que ninguém cuidava, e ele levava, vamos pensar, né, década de 50, né, carne é um negócio extremamente caro, difícil de manter, e ele pedia todo dia para fazer um franguinho macio para levar para o cachorrinho lá na mata. Né? Então, que sirva de exemplo para nós da importância dos animais para os espíritos mais nobres, mais evoluídos. Vamos fazer a nossa oração para a gente dar continuidade ao estudo. Senhor, nesse momento estamos juntos aqui, pedindo a proteção dos amigos espirituais, que dilatem a nossa inteligência, que facilitem nossa compreensão, para o estudo que nós vamos fazer aqui a respeito da espiritualidade dos animais. Que o respeito pelos animais seja foco das nossas vidas, não porque nós somos superiores, mas sim porque nós viemos dos inferiores. E assim como os anjos nos respeitam, que nós possamos respeitar os animais, que para eles somos todos anjos. Que o amor de Jesus, que a paz do Cristo e que, sobretudo, o amor de Deus nos invada e nos permita seguir adiante com a nossa vida nessa encarnação. Graças a Deus. Bom, a gente está no capítulo do Livro dos Espíritos que trata dos 3 reinos da natureza, os animais e os homens que a gente está tratando agora. E a gente vai falar aqui, vamos começar falando da questão 596 do Livro dos Espíritos. Para a gente lembrar, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Allan Kardec publicou, né? Com todo o conhecimento que ele trouxe das perguntas e das respostas que foram feitas para os espíritos. Lembrando que hoje a gente poderia pensar, assim, pô, mas será que isso não foi tudo uma grande armação, né? Porque, afinal de contas, perguntas e respostas é algo trivial. Só que a gente precisa lembrar como aconteceu essa estrutura do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, em 1855, 56, 57, ele fazia as perguntas e mandava por carta para vários lugares da Europa e para outros continentes, principalmente para os Estados Unidos. A gente está falando de 1857, não tinha avião, não tinha carro, as cartas eram levadas de navio pelo mar,
A resposta demorava meses para chegar, né? Porque tinha que ir de navio, aí a pessoa tinha que receber a pergunta, os médiuns dessa distância toda respondiam e mandavam. E ele mandava a mesma pergunta para os Estados Unidos, para a Suíça, para a França, para a África, para a Ásia. Depois ele recebia as respostas, via aquilo que era parecido ou que tinha mesmo fundamento, e esses ele validava com as médias que trabalhavam com ele. Então era um trabalho científico, né, que hoje, com a internet, a gente podia até suspeitar, mas peraí, tem um grupo de WhatsApp e vocês ficam negociando a resposta. Mas não era assim. Eram pessoas de continentes diversos, né? Vamos dar uma olhada aqui na questão 596. Qual foi a pergunta que Allan Kardec fez? Allan Kardec fez a seguinte pergunta: de onde vem a aptidão, né, o dom, a capacidade de alguns animais em imitar a linguagem do homem, e por essa condição, por essa aptidão, se encontra mais nos pássaros do que no macaco, por exemplo? A pergunta dele: por que talvez os pássaros, sobretudo o papagaio, né, que é uma ave que a gente conhece, consegue imitar, né, ou consegue reproduzir os sons humanos? E aí a pergunta termina assim: cuja informação tem mais semelhança com o homem? Olha a resposta da espiritualidade. É pela conformação, e a palavra conformação aqui, a gente precisa ver que ela significa ajuste, é pelo ajuste particular dos órgãos da voz, favorecida pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, alguns pássaros imitam a voz. Então, é uma questão física, né? As cordas vocais de alguns pássaros são propensas a produzir sons. Então, a espiritualidade traz que alguns animais imitam os gestos dos humanos, ele dá o exemplo do macaco, e outros imitam sons, que é o exemplo do papagaio. Isso não tira o mérito de que há comunicação nisso, né? Tem um vídeo que eu não trouxe aqui, mas que a gente viu no curso de espiritualidade dos animais lá de 2019, que uma macaca foi ensinada a se comunicar em libras. Então fazia-se pergunta para a macaca e ela respondia em libras, com consciência do que estava respondendo. Não eram perguntas treinadas, né, do tipo condicionar a macaca. Ó, quando te perguntar se você gosta de banana, você vai dizer sim. Não, eram perguntas que envolviam sentimento e raciocínio, e não eram preparadas. E a macaca respondia em libras. Olha que impressionante, né? Então a gente vê nisso que há inteligência, forte em alguns animais. E aí, Miramês faz um comentário a respeito disso, dizendo o seguinte: todos os animais, olha como isso aqui é importante, todos. Ela não tá dizendo, Miramês não está dizendo alguns animais, ou a maioria, não, é todos. Todos os animais, de todas as espécies, quando não imitam a voz nem os gestos, eles entendem que o homem, pacientemente, com amor, queira lhes ensinar. Todos os animais, quando percebem no humano paciência e amor, eles aprendem com o humano. É isso que ele está dizendo aqui. Todos os animais, sejam eles mais evoluídos, como o cão, como o cavalo, ou mais primários, como um porquinho da Índia, ou um passarinho. Quando eles percebem que naquele envolvimento magnético tem amor, eles aprendem. E esse aprendizado, gente, fica. Ele vai desencarnar e encarnar mais centenas de vezes. E aquele aprendizado que você, com amor e com carinho, produziu, ele não vai mais esquecer. Olha como isso é importante, né? É uma transferência de imagens que os sentimentos podem criar. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok? Pessoal online aí, se quiser falar alguma coisa, só abre o microfone, viu? Eu tenho. Pode falar, Quando pode o falar. animal passa a maus tratos, que nem, por exemplo, ele é o caso do pequeno cachorro. O doutor, ele adulto, ele no passado, provavelmente, ele teve maus tratos, e a gente está nesse processo, já tem 5 anos, tá? Não é adolescente, de tentar nesse lance do amor. Isso, por mais que todo mundo vê ele com a focinheira, às vezes as pessoas acham, ai, que judiação com a focinheira.
assim, ele é um cachorro que ele tem os momentos dele, e as coisas dele, assim, ele morde pessoas, não só outros cachorros. Então, a gente, como não sabe se ele vai morder ou não vai morder, a gente está sendo treinado, tudo isso faz parte do processo, mas não é de noite por dia. Então, como tem essa ele leva para as outras vidas, como que a gente consegue, assim, através do amor e tal, tudo isso que a gente está fazendo com ele. Assim, a gente está tentando o máximo, por exemplo, a gente vai frequentar lá o centro para dar os passos, enfim. Não é só uma dor física que ele tem. Não é. Passado aí. Como é que é seu nome? Thaís. A Thaís, para quem está online, eu vou repetir o que a Thaís falou, só resumir um pouquinho, para ver se vocês conseguem perceber. A pergunta da Thaís é: tá bom com relação ao amor, tá entendido, mas e os maus tratos que alguns animais recebem? E ela resgatou um cãozinho aqui que tem necessidades, que de vez em quando fica bravo e tudo mais. Como é que fica isso para o futuro? Acho que a minha pergunta é essa, né? Isso é muito importante, porque a gente acha que a história começa na primeira encarnação como humano. Isso não é verdade, né? O espírito, com E maiúsculo, ou seja, indivíduo, aquilo que fica, uma vez tendo individualidade, consciência, segue para o resto da eternidade, começa nos animais domésticos. A gente não sabe exatamente em que ponto, mas começa aí. Então, como é que é o nome do cãozinho? Piquet. O Piquet, ele provavelmente, segundo a Thaís aqui, provavelmente ele tenha sofrido maus tratos, ele tem problemas físicos, mas, sobretudo, ele tem momentos em que ele fica nervoso e, às vezes, morde humanos ou morde outros animais. Assim como espíritos humanos, os espíritos dos animais também sofrem traumas, também guardam sentimentos. O que acontece com os animais é que eles têm uma facilidade maior de esquecer o que aconteceu. Mas aqui o que aconteceu passa a fazer parte do Piquet. Passa a fazer parte da história do espírito Piquet. Sabe por que isso é importante? Porque quando ele tiver a primeira encarnação dele como humano, porque ele vai um dia encarnar como humano daqui a milhares de anos, lá na Idade da Pedra de um planeta distante, quando ele sofrer o primeiro abandono, não vai ser o primeiro abandono. Ele já sentiu o abandono. Na hora que ele sofrer a primeira violência, não vai ser a primeira violência. Ele traz isso. Então, não deveria acontecer. Nós, humanos, não deveríamos maltratar animais nenhum. Mas, já que existem humanos que fazem isso, o que a espiritualidade faz? Traz o aproveitamento. Olha bem o que o Piquet está passando. Ele sofreu, foi violentado, machucado e abandonado. Pô, ninguém quer passar por isso. Mas ele foi resgatado, tratado e amado. Então, lá dentro do serzinho Piquet, ele fala assim, poxa, tem humanos que machucam, mas tem humanos que tratam. Tem humanos que abandonam e humanos que acolhem. Fala assim, peraí, essa galera não é toda igual. E ele já começa um embriãozinho de assim, o que eu quero ser? O que maltrata ou o que ajuda? Então, isso vai, eu costumo brincar que isso vai temperando o espírito para a primeira encarnação como humano. Eles não deveriam sofrer porque eles não merecem sofrer. Uma das coisas importantes dos animais é que, segundo a ciência espírita, animal não passa expiação. O que significa isso? O ser humano, quando sofre, ele sofre por algo que fez. Então, se eu machuquei alguém, a lei de Deus faz com que eu tenha que revisitar isso. Os animais não. Eles passam provas, eles passam testes, porque eles precisam evoluir. Então, todo o sofrimento de um animal, na verdade, é um tempero para ele, para que quando ele passe pela sua primeira encarnação humana, não seja novidade. Mas, assim, traumas vão existir, talvez nessa vida ele não consiga ainda se desvencilhar, mas assim que ele reencarnar, o fato em si fica no passado, mas o ensinamento fica. Provavelmente ele vai ser um cão que talvez, numa outra vida, ele tome mais cuidado quando se aproximar de alguém. Por outro lado, ele vai sentir
no ambiente, assim, aquilo ali é bonzinho, porque me lembra a Thaís, porque me lembra a Patrícia. Isso é muito importante, é como uma criança espiritual. Faz sentido, Thaís? Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida mais? Pode falar, Fabi. Tá na minha mochila o livrinho. A gente fez um sorteio aqui ontem de um livro, a ganhadora está aqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Esse é o livro. Ela ganhou o livro Todos os Animais Merecem o Céu. E definitivamente todos merecem. Obrigado a vocês, viu? Vamos continuar ali. Olha a questão 597 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Se os animais têm uma inteligência que dá para eles algum tipo de liberdade, porque são inteligentes, fato, e também tomam decisões, então tem inteligência. Será que, por conta disso, tem alguma coisa que sobrevive depois da morte? Essa é a pergunta. A gente já sabe a resposta, mas vamos ler. Sim, e que sobrevive ao corpo. Então, nessa pergunta, isso daqui é muito importante, porque mesmo dentro do meio espírita, há quem questione que animais têm espírito. Acreditem ou não nisso. Mas eles têm. E não é o Bira que está dizendo. Allan Kardec faz a pergunta e a espiritualidade responde: sim, existe e sobrevive ao corpo. Ou seja, quando o cãozinho, o gatinho morre, o espírito permanece vivo. E se permanece vivo, reencarna. Porque senão não faz sentido. Imagina a quantidade de bichos que ia ter desencarnado, né? 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Bom, então tá, tem algo que sobrevive, morreu, continua existindo. Mas será que é parecido com a alma dos seres humanos? Olha a resposta. É também uma alma. Está escrito isso. É alma. Se quiserdes, depende do sentido que se dá a essa palavra. Mas é inferior à do homem. É inferior porque está num processo de evolução inicial, quando os humanos estão no processo de evolução maior. E a gente não precisa ir muito longe. Se eu pegar uma pessoa que está fazendo mestrado em contabilidade, ela é superior ou inferior a quem está fazendo matemática na 7ª série? É superior. Mas é superior por quê? Porque tem mais conhecimento, é só por isso. Né? Então, nós somos superiores aos animais porque temos mais conhecimento a respeito das coisas. Né? E aí ele continua aqui. Há entre a alma... Aqui, essa frase que está em vermelho aqui na 597A tem que ecoar na mente da gente. Ó. Há entre a alma dos animais e dos humanos tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. Distâncias são percorridas. Os animais ainda estão num processo evolutivo muito inicial, mas são seres em evolução. E os anjos? Qual será a distância? Rafa, posso usar você como exemplo? Qual será a distância do Rafael para Jesus, do ponto de vista de evolução? O que você acha, Rafa? Uma encarnação você vai ser igual a Jesus? 2 encarnações? Espero que sim, mas tenho certeza que não. Não, né? O Bira aqui, eu tenho certeza que provavelmente mais de 1000 encarnações para eu conseguir sequer olhar Jesus pela janela. Então, são distâncias. Então, para esse cãozinho pequeno, em ter uma encarnação num processo evolutivo como o da Patrícia, são milhares de anos. Ele não vai desencarnar como cão e no dia seguinte encarnar em Barueri em 2024. Não vai. Ele vai passar por um processo evolutivo muito longo, ainda vai passar pelas cavernas da humanidade como um Homo sapiens de algum mundo, porque é um processo de evolução. E aí, olha só o que Miramês traz de referência. Olha isso, gente, olha a importância disso. Existem regiões no mundo espiritual. Vamos dar uma pausa aqui. O que é o Nosso Lar? A coluna Nosso Lar. Quem viu o filme Nosso Lar deve lembrar. O que é a colônia Nosso Lar?
é uma região do plano espiritual que se destina a reunir espíritos humanos, principalmente, em processo de renovação, de preparo para reencarnar numa condição melhor. É uma colônia espiritual. Tem animais lá. Para quem não leu o Nosso Lar, lê, porque ele fala de cães, de cavalos, lá em Nosso Lar. Vamos voltar aqui, ó. Existem regiões no mundo espiritual iguaizinhas às do Nosso Lar, onde se reúnem essas almas dos animais. Existem colônias dedicadas a animais no plano espiritual. Existe o Nosso Lar dos animais. Tem outro nome, claro. Né? Rancho Novo é um dos mais conhecidos. Né? Ali, essas almas são tratadas por hábeis pesquisadores desse reino, onde recebem lições profundas de acordo com a raça que pertencem. Então, dependendo da raça desses animais, quando desencarnam, eles têm colônias específicas para eles. Então, não vai misturar leão com coelho, não ia dar certo. Não vai misturar, provavelmente, cão com gato, porque talvez não... Gato com rato não ia dar muito certo, até porque não tem colônia espiritual para espíritos animais inferiores, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que é organizado no plano espiritual colônias com especialidades em alguns animais. Então, certamente, tem uma colônia especializada em cães, em cavalos, né? Para tratar. E a gente acha, alguns de nós podem achar isso um absurdo, mas por que a gente pode ter colônias dedicadas a espíritos mais voltados para a religião católica, outros para evangélicos, e para os animais isso não poderia acontecer? Né? Deus ama a todos. E aí continua. Onde recebe lições profundas de acordo com a raça que pertence. Dali, dessas colônias, são levadas para lugares que lhes compete ficar ou trabalhar. Ou seja, nas colônias espirituais, no aproveitamento de suas qualidades. Tem um trecho do livro Nosso Lar, que André Luiz diz o seguinte: grupos de espíritos se juntavam para ir resgatar no umbral espíritos que estavam em condições já de despertamento. Então, eles tinham grupos que tem, né, grupos que saem da colônia Nosso Lar, vão lá no umbral para buscar espíritos que já demonstraram a condição de serem resgatados. E aí André Luiz continua: à frente desses grupos iam cães com o senso e o faro adequados a encontrar esses espíritos nos mais profundos, né, nas mais profundas cavernas e tudo mais. Olha a importância disso. São cães no plano espiritual que tem um trabalho de resgate de pessoas. E André Luiz narra que no retorno, cavalos traziam, né, macas e carregavam aqueles que não tinham condição de caminhar. Havia trabalho para os animais no plano espiritual. Né? E é aqui que ele coloca, né? Dependendo da situação do animal, eles vão ajudar, vão ficar numa colônia ou vão reencarnar. Isso não deveria ser assustador para ninguém. Né? Mas alguns de nós é tão orgulhoso que acha que só pode ter colônia para humano, que só pode ter hospital para humano, que só... Né? Se encarnado a gente ainda pensa assim, não, eu levo no veterinário uma vez só, quando está passando mal, eu não dou remédio não, afinal de contas é um cão, é um gato. Por quê? Se a gente tem condição de fazer, por que não fazer? Né? 598. Né? Allan Kardec faz mais uma pergunta. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Allan Kardec faz mais uma pergunta. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? Então, o cãozinho, o gatinho desencarnou. Ele continua sendo aquele cãozinho, aquele gatinho, ou muda tudo, zera a pedra e começa de novo? Será que conserva a individualidade? Será que o meu cãozinho Cisco que desencarnou, ele continua a partir de onde ele desencarnou, provavelmente vai encarnar de novo com outro nome, não mais Cisco, mas ele continua sendo aquele indivíduo, ou zera a pedra e começa de novo? Olha só o que a espiritualidade responde. Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. O que ele quer dizer com isso? Continua sendo um indivíduo,
significa que continua a evolução de onde parou, não zera a pedra. Mas ele não sabe quem ele é, porque ainda está no inicial, assim como um bebê não sabe que é humano ou que é um macaco. É um bebê. Né? Então, embora ele não tenha consciência do eu, ele não sabe que está desencarnado, que está encarnado, que vai evoluir, que um dia vai ser humano. Isso ele não sabe, não tem a consciência, o discernimento. Mas continua. Então, gente, quando a gente vê o Piquet aqui, o Piquet já teve outras tantas encarnações. E cada encarnação, esse espírito que hoje está aqui encarnado com o nome de Piquet, teve evoluções, está tendo evoluções, e amanhã, se ele encarnar e receber o nome de Rex, é o mesmo indivíduo, né, que vai evoluindo. Nada fica perdido. Não zera a pedra nunca. Faz sentido, pessoal? Gente, hoje está fácil de falar nisso, né? Questão 598, ela é de 1860, 63, por ali, né, da segunda edição, mais ou menos. Século XIX, falar que animal tem alma, que a alma continua depois da morte, que evolui e não perde a consciência, gente, isso era 61, né? 1861. Isso era um absurdo. Ainda hoje, alguns espíritas questionam isso. Ainda é um tabu. Agora, imagina no século XIX. Né? Muita coragem de Allan Kardec fazer essas perguntas. Né? E a espiritualidade não teve medo e respondeu. Bom? Aqui tem um comentário de Miramês, né? Não fiqueis pensando que o teu cão... Ó, ele está chamando a atenção. Não fiques pensando que o teu cão, cavalo ou macaco se dissolveu no espaço. Não pensa que morreu e dissolveu, virou poeira. Não. Por informações descabidas dos invigilantes. Eles continuam a existir com mais propriedade e cada vez mais crescendo. Porque a lei de Deus comanda o progresso. Tudo progride para sempre. Os animais, no amanhã, vão ter consciência de si mesmos. Vão saber que existem, vão saber que progridem. Eles ainda não sabem, embora progridam de qualquer forma. Né? Esperemos. O tempo que se move pelas bênçãos de Deus vai nos mostrar, como mostrou em relação a nós outros, quando éramos animais como eles. Está escrito ali. Outro comentário de alguém bastante conhecido dentro do Espiritismo, primeiramente. Então, assim, nós já fomos animais. Nós já encarnamos com a mesma individualidade que a gente tem hoje, dentro dos animais que a gente chama de domésticos. Quanto mais próximos aos seres humanos, mais consciência os animais têm, mais evoluídos eles são. Vamos aqui para a questão 599. A alma dos animais tem escolha de encarnar em um animal em vez de outro? Será que o animal, quando vai encarnar, pode escolher: eu quero ser um gato, eu quero ser um cachorro, eu quero ser um cavalo? Será que os animais podem escolher? A resposta dos espíritos: não. A alma dos animais não tem livre-arbítrio. Parece que então os animais são limitados. Mas e nós? Podemos escolher? Eu quero encarnar como Jesus, como Gandhi? Também não. O máximo que eu posso escolher é: nessa eu quero como homem, naquela como mulher, nessa eu quero um pouco mais pobre, naquela um pouco mais rico. Mas se a espiritualidade disser: olha, você quer, mas não deve, não pode. Ah, eu quero encarnar como pobre. Não, você não vai aguentar. Vamos no meio termo? Ah, eu quero ser mulher nessa encarnação. Não, vamos resolver um pouquinho mais aqui. Né? Nem nós temos livre-arbítrio. No caso dos animais, menos ainda, porque eles são conduzidos como crianças. Se uma criança de 2 anos decide que não vai à escola, que não vai ao médico, um bom pai ou uma mãe vai dizer assim: ah, então você não vai, filho. Não, você vai. Um bom pai ou uma mãe vai dizer: vai. A criança vai espernear, vai chorar, mas vai. Porque é bom para ela. Né? É assim que Deus faz com a gente. Aí a gente fica questionando Deus, né? Filhos rebeldes. Questão 600, que é uma questão importante, a gente vai encerrar na 600. Olha a pergunta de Kardec. A alma do animal, já que ela sobrevive ao corpo, estará depois da morte na erraticidade como a do homem? Vamos entender erraticidade. Erraticidade é um conceito da doutrina espírita que é empregado para espíritos que desencarnam e precisam reencarnar em algum momento.
Porque existem espíritos que desencarnam e não precisam mais encarnar, porque chegaram na pureza. É o caso de Jesus. Jesus não precisa mais encarnar, então ele não é errante. Mas a maioria de nós, quando desencarnar, precisa encarnar novamente. Então são errantes. E aí Kardec pergunta, a alma do animal, ela também é errante? Também fica por aí depois que morre, esperando a próxima encarnação? Porque além de errantes, nós somos erráticos. Nós, quando desencarnamos, escolhemos ficar em alguns lugares. Olha a resposta da espiritualidade. É uma espécie de erraticidade, uma vez que não está mais unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o atributo principal do espírito. Então, para ser um espírito com E maiúsculo, a consciência de si mesmo é importante. O espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos, a quem compete essa tarefa, quase imediatamente utilizada. Não há tempo de se colocar em relação com outra criatura. Vamos entender o que a espiritualidade está dizendo aqui. Um animal, quando desencarna, ele é classificado imediatamente. Então, um animal, quando morre, tem uma equipe de espíritos que são dedicadas ao trato dos animais. Então, quando a gente olha o piquê, o mutuco está ali também, eles têm espíritos que protegem os animais próximos deles. Então, tem um espírito, como um anjo da guarda, que cuida dos animais. Diferente dos seres humanos, que, de um modo geral, tem os animais têm um grupo que cuida deles, porque eles não precisam de um cuidado tão detalhado. Eles não são adolescentes que precisam ser vigiados, são só crianças que precisam de monitoramento, né? E aí o que acontece? Quando morre um cãozinho, a espiritualidade já sabe se aquele cãozinho está em condições de ir para uma colônia para aguardar a próxima encarnação, porque eles também recebem ensinamentos. Se aquele cãozinho está em condição de ajudar no trabalho espiritual, ou se aquele cãozinho não adianta ele ir para uma colônia, porque ele está numa situação bastante difícil, de traumas ou algo do tipo, e ele automaticamente é levado para uma próxima encarnação. Pode falar. Eles voltam para a mesma família? Boa pergunta. Daí pergunta, eles voltam para a mesma família? De um modo geral, sim. Tá? Principalmente os animais mais traumatizados. Por quê? Eles criam elos de confiança. Então, não é raro, é comum que os animais reencarnem nas mesmas famílias. Claro que isso tem um limite, né? Até para ele poder evoluir. Ó, aqui, com a Thaís, com a Patrícia, ele já aprendeu bastante. Seria bom ele aprender outro tipo de comportamento, né? De junção. Mas, de um modo geral, eles passam um bom tempo na mesma família. O Chico tinha um cãozinho chamado Dom Pedrito, se não me engano, que encarnou 5 vezes com o Chico. 5. Tá? Então, eu não sei se depois teve mais. Então, de um modo geral, o cãozinho, o gatinho que está com a gente, provavelmente já esteve conosco, porque eles criam elos e eles retornam. E às vezes retornam para o vizinho, aí aquele gato do vizinho que é seu, só vai no vizinho uma vez, né, fazer cocô na areia lá e depois volta. Né? É aquele cãozinho que do nada se aproxima da sua casa e você pega ele para você. Né? São coisas que criam esse tipo de comportamento. E outra coisa, Thaís, quando a gente dorme, dependendo do amor que a gente tem, do trabalho que a gente faz, a gente vai trabalhar em colônias espirituais. E lá, alguns de nós dizem assim, eu acho que mais um gatinho está lá em casa. Não. Acho que mais um cachorrinho está lá em casa. E aí você acaba trazendo, né, para o plano, um combinado. Você pode mandar mais um cachorro que eu aguento, né? Pode trazer mais um gatinho. Cadê a Karine? Mais um gatinho, Karine. Né? Lá em casa começou com a frajola, agora nós temos uns 10 lá, né? Tem 5 dentro de casa e mais uns 10 lá de fora, né? Faz sentido, Thaís? Então, quando o animal desencarna, ele é imediatamente classificado. Se ele pode ir para uma colônia, se ele pode ir para um trabalho, ou se ele precisa encarnar rapidamente. E isso é feito de acordo com cada animal. Existem espécies, né? E até ontem eu e a sua, a gente estava brincando, assim, estava falando lá de um evento lá. Os mosquitos, porque mosquito é um bicho. E aí? Você vai lá, pega
né? A raquete. Desencarnaram 10 pernilongos naquilo ali. Leva os pernilongos para uma colônia espiritual para aguardar a próxima encarnação? O que vocês acham? Ou eles são levados para um trabalho no umbral, leva lá azucrinar a vida de alguém? Não, são exemplos de animais que estão num processo ainda tão primário que morreu, encarnou. Morreu, encarnou. Tem aquele ovinho que está se formando, matou um pernilongo aqui, ele já está ali. Mas há processo reencarnatório ali. Ainda não um indivíduo, mas os insetos, por exemplo, desencarnam, encarnam quase imediatamente. Os pássaros mais primitivos, né? De modo geral, os domésticos, os cães, gatos, vacas, eles demoram um pouco mais, mas os mais primitivos, eles desencarnam. E alguns desencarnam e não encarnam mais nesse mundo, porque não tem mais uma raça, uma espécie adequada para a encarnação. Porque aqui a gente só conhece algumas. No universo existem outros tipos de animais que a gente não conhece. Se matar o pernilongo, ele vai materializar aqui, né? É quase isso, né? Por isso que teve aquela confusão científica da geração espontânea, né? Porque do nada aparece um verme e tudo, né? Mas eles estão lá. Vírus, bactérias, né? Eles encarnam rapidamente. Certo, Henrique? Esqueci alguma coisa? Tudo tranquilo. Algum comentário, meu amigo? Não? Nenhum? Não? Alguém tem alguma pergunta? O pessoal online está quietinho, né? O pessoal que está online, tem alguma pergunta? Não, tá tudo certo, Bira. Ah, legal. Bom, gente, a gente vai encerrar a aulinha de hoje aqui na Questão 600. Quem quiser acompanhar, é transmitido online. A gente tem pessoas aqui da Irlanda acompanhando com a gente o curso, né? Quem quiser ir presencialmente, domingo que vem, de 10 às 10h30, a gente faz o passo dos animais e de 10h30 às 11h30 a gente tem a aula do curso de espiritualidade. Não é obrigatório ficar no curso, tá? Até porque às vezes o cãozinho não aguenta, né? Muito tempo parado. Mas é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui presencialmente e quem está online. E a gente vai encerrar com uma oração, né? No final do dia de hoje, às 15 horas, a gente vai ter uma palestra com o tema Os animais têm alma? A gente já respondeu aqui hoje, né? Mas a gente vai ter essa palestra, quem quiser participar online, está lá no grupo do WhatsApp do Serviço. Vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de conversar um pouco mais sobre a espiritualidade dos animais. Que o nosso amor e o nosso respeito pelos nossos irmãos inferiores aos animais seja do tamanho do respeito que a gente quer ter dos anjos conosco. Que a gente consiga orientar o animal, que a gente consiga tratar bem o animal, dar muito amor, muito carinho, muito cuidado, mas também educação, para que eles possam se tornar, no futuro, humanos tão bons, mas tão bons, que vão ser ferramentas de Deus para a transformação dos planetas. E assim, na certeza do envolvimento que tivemos, agradecemos aos bons espíritos, agradecemos a Jesus, mas não podemos esquecer de agradecer a Deus, nosso Pai, que criou tudo o que existe com muito amor e com muita sabedoria. Obrigado a todos e nos despedimos com a paz de Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todos. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal online. Obrigado, pessoal. Obrigada.